Está aparecendo a sua apresentação, Ana. Fecha ela. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo da Solidariedade para esse projeto. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua no Brasil há mais de 10 anos no desenvolvimento de cadeias agropecuárias, impulsionando boas práticas agrícolas, ambientais e sociais. Ou seja, a gente leva a orientação de sustentabilidade para o produtor rural. A gente promove a melhoria contínua no setor agrícola. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros das principais cadeias do agronegócio, como algodão, cacau, café, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, da laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade está desenvolvendo junto a produtores de laranja e parceiros do setor citrícola. O projeto tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Através de treinamentos e assistência técnica gratuita, a gente quer levar orientação ao produtor rural para garantir qualidade e sustentabilidade. Ou seja, os nossos técnicos de campo, os nossos analistas, estão visitando dia a dia o produtor rural para oferecer a melhor assistência técnica para ele, para a gente promover a melhor performance no campo, né, do produtor. Se você tiver interesse em saber mais sobre o nosso projeto, entre em contato conosco pelo telefone ou pelo WhatsApp que está na descrição desse vídeo, tá? O tema do nosso evento de hoje é desmistificando as certificações agrícolas. Certificação é um tema que já vem acontecendo, né, nos últimos anos, já está presente em muitas fazendas no Brasil e no mundo. Algumas outras ainda não, alguns produtores já ouviram falar de certificação e outros não, né? Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Além desse evento, nós possuímos uma série de outros vídeos, cartilhas, podcasts, desses e de outros vários temas que dizem respeito ao citricultor. Você pode acessar todos esses materiais através da plataforma Citrus Conecta. O link também está na descrição desse vídeo. E você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente compartilha informações, cartilhas e todos os outros materiais que preparamos exclusivamente para o produtor. Para você participar desse vídeo, desse grupo, basta acessar o link que está disponível na descrição desse vídeo. Para o evento de hoje, a gente convidou Ana Lilian Ferreira. Ela, que é especialista em certificações, também é auditora de diversos padrões internacionais de certificações, dá cursos, treinamentos e já visitou fazendas de diversos cultivos de norte a sul do Brasil. Inclusive, na semana passada, você estava no sul, não é isso mesmo, Ana? Isso. Semana passada eu tive a oportunidade de conhecer o sul. Não conhecia ainda, Jaime. Estava no Rio Grande do Sul. E até na viagem eu fiquei refletindo quantos estados eu já conhecia, né? O Brasil tem 26 estados. Então, desses 26 mais o Distrito Federal. Desses 26, eu já conheço 10, trabalhando com certificações, trabalhando com protocolos de certificação e levando boas práticas agrícolas para o campo. Para mim, quero dizer primeiramente, antes de começar a apresentação, quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês para falar a respeito desse tema. Eu sou uma grande entusiasta da questão da certificação agrícola, né? Eu trabalho com certificações, já tem 10 anos, trabalho com agricultura tem 20 anos, vocês podem até não acreditar, mas tem, tá? Espero até que não acreditem que tenha todo esse tempo, mas já tem 20 anos que eu trabalho com segmento agrícola, né, com agronegócio, e desses 20 anos tem 10 que eu trabalho com certificação. Então, quando eu comecei a atuar na área agrícola, certificação era algo que não existia ainda, né? A certificação, se a gente for comparar com o tempo que existe a agricultura, a atividade agrícola, é algo novo e algo recente. Então, por isso, a importância desse evento, né, que leva para os produtores rurais mais conhecimento acerca desse tema. Se a gente for comparar com o tempo de trabalho da maioria dos produtores, né, de quando começaram a atividade, de quando começou a certificação é algo recente, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para dar a apresentação,
para poder dar um norte melhor a respeito das questões de certificação, tá? Com relação a ser entusiastas dentro dessa questão de certificação, igual eu falei para vocês, é porque eu percebo, né, o quanto de benefícios que é ocasionado para a propriedade quando ela se certifica. O benefício ela vem tanto para a propriedade, quanto para o trabalhador da propriedade, quanto para o meio ambiente. Então, acaba sendo um negócio que todos ganham, né, dentro dessa questão da implementação. Mas por ser algo novo e por não existir só um tipo de certificação, existe uma série de mitos a respeito desse tema, e o intuito hoje é tentar tirar um pouco desses mitos. Caso a gente não consiga esgotar o tema, que o tempo nosso aqui é curto também, no final eu vou disponibilizar os meus contatos, a gente também vai disponibilizar alguns links dentro da descrição do vídeo, para que possa acrescentar no conhecimento de vocês. Então, acho que já nos apresentamos um pouco, né, Jaime? Eu vou prosseguir. Ana, tá. Obrigado, tá, pela sua participação. Aproveito só para lembrar para o pessoal que amanhã a gente vai disponibilizar o podcast com você presente, falando sobre as principais perguntas, né, dúvidas que forem geradas aqui. Inclusive, convido todo mundo que estiver participando, ao decorrer da apresentação desse nosso bate-papo, mandem perguntas, tirem dúvidas, que esse é o momento para isso, e a gente vai estar respondendo todas elas, se possível. Ok. Ana, desmistifica para a gente sobre certificações. Vou tentar fazer o meu melhor. E se tiver alguma dúvida que seguir, que você achar que seja interessante abordar, sem ser no final da apresentação, fique à vontade para me interromper, para a gente conseguir esclarecer, né, esse tema para todos os que têm interesse e que estão participando aqui conosco, tá? O conteúdo que eu preparei para a gente hoje foi falar um pouco o que é a certificação, né, qual que é explicar a terminologia também, mostrar a diferença de verificação e certificação, que são coisas distintas, são bem parecidas, mas são temas distintos. Falar um pouco da diferença das certificações quando elas são inclusivas e quando elas são exclusivas, que também é uma diferenciação que ocorre. Vou abordar os principais selos de certificação, mostrar como acessar os protocolos e essas normas de certificação para poder verificar o que elas pedem, né, quais que são as exigências, e vou trazer aqui no final um case, né, uma brincadeira, vou pôr uma brincadeira aqui para a gente ver o que é mito e verdade sobre a certificação agrícola. E, ao final, vou descrever algumas das vantagens de ser uma propriedade certificada, para que vocês possam, com essa apresentação e com todos esses itens, entender o porquê que as propriedades estão buscando a certificação. Vamos lá, então? Vamos começar? Perfeito. Com relação à certificação, a definição de certificação é que a certificação é uma afirmação de certeza ou verdade, um atestado, uma prova, tá? A certificação é um processo no qual uma entidade independente, uma terceira parte, avalia se determinado produto ou atividade atende às normas estabelecidas por um determinado padrão ou protocolo, tá? Atendendo-se a esses requisitos, a empresa, a propriedade, ela poderá utilizar um selo que demonstra que a mesma é certificada. Então, traduzindo em miúdos, o que quer dizer isso? Eu costumo comparar a certificação como se fosse um diploma que o produtor recebe por atender determinados itens, né, por fazer determinadas atividades dentro da sua propriedade. Algumas até ele já executa, outras são inseridas e solicitadas por certos protocolos de certificação. Então, eu comparo a certificação, esse selo, como se fosse um certificado que é dado para o produtor. Quando a gente está na escola, a gente, estudando uma determinada matéria, para ver se a gente aprendeu ou não, a gente é verificado. Então, essa verificação acontece através de uma prova. Na questão da certificação, a verificação acontece através de uma auditoria. Então, a auditoria é aquele momento que vai ser avaliado se a fazenda está atendendo ou não os critérios, os requisitos, né, as boas práticas que são solicitadas por um determinado padrão ou protocolo, tá? Então, padrão ou protocolo é um conjunto de regras, né? Porque quando a gente fala de dar um certificado garantindo que a fazenda é sustentável, dar um certificado garantindo que a fazenda adota boas práticas de produção, a gente tem que pensar que esses itens, eles não são itens tangíveis, não são itens que, por exemplo, eu consigo afirmar se sim ou se não. Não é que nem falar assim, ó, a fazenda tem
uma determinada infraestrutura. Então, ele acaba sendo mais amplo. E para poder verificar e se cumpre ou não, para dizer se é sustentável ou não, foram criados certos parâmetros que são os critérios, que são os itens que a fazenda tem que atender ou não. E a partir do momento que atende, ela vai receber esse certificado. Uma questão que é importante ressaltar é que muitas fazendas elas já passam por um processo de verificação. Por passar por um processo de verificação e ele ser bem similar ao processo de certificação, elas acreditam que elas são certificadas, mas não, tá? Tem uma diferença aí. A verificação pode ser realizadas verificações externas, uma pessoa ir até a propriedade e ver se ela atende ou não certos itens. Já a certificação é necessário uma auditoria externa, é necessário que se tenha essa auditoria externa. Na verificações, pode ter essa verificação externa ou não, tá? Pode ser uma autodeclaração. As verificações, elas podem ou não serem feitas por organismos de certificação. Lembra no outro slide que eu falei que a certificação, ela tem que passar por uma auditoria feita por um organismo de certificação? Esses organismos de certificação são empresas que são acreditadas, elas são verificadas e, devido a essa auditoria que elas também recebem, né, elas podem fazer auditorias e dizer se uma fazenda ela cumpre ou não, ou atende ou não alguns requisitos. No Brasil, o organismo acreditador que a gente tem é o Inmetro. Então, essas empresas, esses organismos de certificação, organismos de certificação, entidades de certificadora, ela também passa por esse processo de auditoria para que ela possa auditar propriedades agrícolas, tá? No outro, eu posso tanto contratar um organismo de certificação, como ser feito por alguma outra empresa que vai realizar essa verificação. Isso porque, na verificação, não necessariamente há a emissão de um certificado formal, e não há permissão do uso do selo ou dos processos verificados. Já a certificação, ela possibilita o uso dos selos nos produtos certificados. Acredito que essa seja a principal diferença. Muitas empresas, elas adotam, em sua política, verificações a serem feitas em seus fornecedores, a fim de averiguar o cumprimento dos itens, né, determinados pelo contrato entre o produtor e o comprador. Então, ali, entre produtor e entre comprador e vendedor, né, entre produtor e comprador, vai ter uma série de itens que vai falar que o produtor tem que cumprir. Então, ele faz um sistema para avaliar se o produtor está cumprindo com todos aqueles itens, né, um sistema de verificação. Grandes empresas adotam, muitas vezes, sistemas de verificações próprios antes de definir quais serão os seus fornecedores, tá? Ana, então, Oi. Então, diante do que você falou até o momento, se eu tenho uma propriedade, se eu quiser certificar, olha, eu acho que eu faço tudo certinho aqui, que eu tenho boas práticas, se eu quiser certificar minha propriedade, eu vou chamar uma empresa, algum desses órgãos certificadores, né, para fazer essa validação, para que eu receba o certificado, é isso? Isso, tem que chamar uma dessas empresas. Eu vou mostrar daqui a pouco dentro do processo, e vale ressaltar que, para os diferentes tipos de certificação, existem diferentes tipos de empresa para poder fazer a auditoria. Então, não são todas que fazem todos os tipos de protocolos e normas, mas é preciso essa verificação. É o momento de comprovar que tudo está sendo feito de forma correta. É bem isso mesmo, tá? Seguindo um pouco mais, Jaime, ficou esclarecido? Tá ótimo, perfeito. Ok. Seguindo um pouco mais, existem algumas diferenças entre os padrões de certificação que precisam ser falados, é porque existem certificações que são inclusivas e existem certificações que são exclusivas. O que quer dizer isso? A certificação inclusiva permite que as propriedades elas participem do programa desde que cumpram com requisitos ou critérios obrigatórios exigidos como mínimos, mas não todos. Já a exclusiva, ela exige que a propriedade possua um conjunto de indicadores já consolidados para participar do processo de certificação. Então, determinados tipos de padrões de certificação vai falar o seguinte, olha, a fazenda vai ser certificada se ela atender 100% dos requisitos que estão descritos como imediatos,
Uma outra certificação vai falar o seguinte, olha, a fazenda vai ser certificada só se ela cumprir com 80% do que for requisito obrigatório. E assim subsequentemente, isso vai estar descrito dentro das regras. Quando tem essa possibilidade de atender um percentual e com o passar do tempo e atendendo outros requisitos, a gente fala que a certificação é inclusiva. Quando eu já desde o início eu tenho que atender todos os itens e todos os critérios que pedem a certificação, essa certificação a gente denomina ela como uma certificação exclusiva. Já desde o primeiro momento eu tenho que atender com todos esses itens, tá? Uma outra diferença com relação à questão das certificações que cabe salientar, igual eu falei para vocês, a certificação é esse selo, mas existem diversos tipos de selo. Da mesma forma que eu comparei, né, que o selo ele é um certificado, como se fosse um diploma, né, que a gente, do produtor, que é que nem como se fosse na escola, existem diversas profissões, né, vai ter gente que vai ter um certificado e vai ser de contador, né, vai ser formado em contabilidade, outro vai ser formado em administração, outro vai ser formado em medicina. Com relação à certificação, também tem diversos tipos, então vai ter diversos selos, diversos diplomas para cada tipo de certificação. Tem algumas certificações que têm foco no social, que é a parte dos trabalhadores, né, de condições dignas para os trabalhadores. Tem aquelas que têm um foco na questão do meio ambiente, preservação do meio ambiente. Tem aquelas que se preocupam com os dois itens, que são as socioambientais, que vão preocupar com os trabalhadores e com o meio ambiente, e tem aquelas que vão focar em qualidade e segurança alimentar, tá? Uma outra questão que diferencia um padrão de certificação do outro é a validade do certificado. O certificado, tem alguns certificados que eles valem por 1 ano, dependendo do padrão, tem certificado que vale por 3 anos, tem certificado que vale por 5 anos. Então, quando eu vou pleitear, quando eu vou buscar um selo de certificação, eu tenho que entender também qual que é a validade desse certificado. Uma Ana, outra questão... Então, se eu certificar a minha fazenda num padrão que o certificado tem 5 anos de validade, a minha fazenda vai ser certificada por 5 anos, é isso? Isso, o certificado vale por 5 anos, só que tem um porém. O certificado vale por 5 anos, mas ela tem que passar anualmente por auditorias de verificação para ver se está tudo ok. Não significa que ela vai receber só uma auditoria no período de 5 anos, mas que o certificado vai valer por 5 anos e que durante os anos subsequentes ao ano da certificação vão acontecer verificações para ver se está tudo ok, se está tudo... A fazenda está cumprindo com os itens do certificado. Então, isso estimula o produtor rural a sempre estar mantendo, né, o perfil de qualidade e sustentabilidade, né, da sua propriedade naquele nível para que atenda a certificação, é isso? Sim, também, porque não é tipo, certifiquei, agora não preciso fazer mais nada, né? A certificação, ela é baseada em algo que a gente chama de melhoria contínua, né, no PDCA, né? Então, essa melhoria contínua, ela é verificada ao longo desse período, né? Então, não é porque eu certifiquei que eu não preciso mais me preocupar. Aí a preocupação acaba sendo maior, porque é manter, né? Porque o se certificar é o primeiro passo, mas depois os outros passos é manter também esse selo de certificação. Excelente. Ok. Uma outra questão que varia também, Jaime, é a data da auditoria. Eu falo isso por quê? Porque como a gente vai ver que tem diferentes selos, o pessoal às vezes acaba replicando a informação de um selo de certificação como sendo de todos. Então eles falam assim, porque a certificação tem foco socioambiental. Depende, tem certificação que tem foco em qualidade. Porque o certificado vale 5 anos. Depende, tem certificado que vale 1, tem certificado que vale 3. Uma outra questão que às vezes se fala é que a auditoria acontece sempre na colheita, vai depender do protocolo de certificação. Tem alguns que pedem que pelo menos uma das verificações, quando tem um certificado de 5 anos, aconteça no momento da colheita, tem outros que pedem que todas aconteçam próximo ao momento da colheita, até 3 meses depois, e assim subsequentemente. Então, cabe salientar que eu também vou ter que verificar qual que é o padrão, o que fala o padrão, antes de afirmar qual que é a data de auditoria. O tempo de auditoria, que é aquele tempo que um auditor vai ficar dentro da minha propriedade, também varia de acordo com o padrão de certificação. Cada um deles tem uma regrinha para ser
que a gente chama regras de certificação, que são as regras de como que eu vou avaliar uma propriedade, uma fazenda. E essas regras, elas vão trazer fórmulas para mim saber quantos auditores vai precisar e quantos dias que eu vou precisar de auditoria. Então, isso também varia de selo a selo. Bem como as entidades certificadoras ou organismos de certificação, que a gente falou lá anteriormente, que eu até pontuei, que pode ser que um organismo de certificação não atenda a todos os padrões, tá? E outra coisa que muda é o selo de certificação. Tem alguns que vão ter uma simbologia específica, né? E essas simbologias, elas são diferentes entre si. Cada uma dessas simbologias, elas buscam mostrar para o consumidor o que é que tem por trás daquele produto. Então, tem selos que vão tentar, vão levar mais a informação visual de que aquela propriedade atende um aspecto socioambiental, a outra de segurança alimentar, e assim subsequentemente, tá? Seguindo mais um pouco, agora eu já trago para vocês alguns principais selos de certificação. Tem só esses 4 que está aparecendo na tela? Não, não tem só esses 4, tá? Tem Fairtrade, tem SMETA, tem vários outros selos. Aqui eu trouxe alguns principais, que são mais conhecidos, que são mais difundidos. Trouxe alguns desses selos, mas existem outros. O selo de certificação é que comprovam que o produto adquirido atende a requisitos tanto de qualidade, segurança alimentar, responsabilidade socioambiental, vai depender do tipo de certificação, tá? Então, tem diversos tipos de certificação para diversos escopos. Vou falar um por um desses selos que aparece aqui na tela. O primeiro que eu vou falar é o selo de certificação RTRS, a certificação RTRS. O que é isso, meu Deus? RTRS significa Round Table Responsible Soy, mesa redonda da soja sustentável, tá? É uma associação que foi fundada em 2006, na Suíça, né? E é uma associação sem fins lucrativos que promove o crescimento da produção e o comércio da soja responsável, tá? E ela se baseia através de uma plataforma global de diálogo multilateral sobre a soja responsável e o desenvolvimento de implementação e verificação de um padrão global de certificação. Ou seja, quem quer certificar a soja, um selo que é disponível para certificação da soja é a RTRS. E aqui, como informação para os produtores, para quem acompanha a nossa live, foi lançada a versão 4.0 do padrão de certificação RTRS, já está disponível na biblioteca, no site da RTRS, esse novo padrão. De manhã eu tinha acessado, estava só a versão em inglês, então não sei se já saiu em português, mas se não saiu, em breve ela já vai estar disponível na biblioteca, que a de inglês já está lá. E uma outra questão que é interessante nesse protocolo de certificação, nessa versão 4.0, que eu gostaria já de passar para vocês, é que ela vai permitir produtores que são certificados a soja certificarem também o milho. Ela não permite que uma fazenda de milho busque a certificação RTRS, que é uma certificação de soja. Mas se a fazenda produz soja e milho, ela vai alcançar esses dois produtos, ela vai alcançar tanto a soja quanto o milho nesse certificado, tá? Isso é algo novo, isso está na versão 4.0, isso nas outras versões não existia, saiu agora, tá? Um outro selo de certificação que eu gostaria de falar para vocês é o selo de certificação da Bonsucro, tá? A Bonsucro é uma associação multi-stakeholder criada com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar através do desenvolvimento de um padrão e programa de certificação para transformar essa indústria da cana, tá? Então, o padrão de certificação Bonsucro, ele criou um padrão métrico para cana-de-açúcar que permite demonstrar por meio de impactos mensuráveis que a empresa ela apoia direitos humanos e está preocupada em implementar práticas ambientalmente corretas. A certificação Bonsucro, ela atesta práticas sustentáveis em toda a sua cadeia produtiva e possibilita a exportação de derivados da cana-de-açúcar para países como a Ásia e a União Europeia, que muitas vezes pedem que o produto que vai entrar naquele país tenha algum tipo de certificação, tá? Ela acaba assegurando ainda o cumprimento da legislação e respeito aos direitos humanos e trabalhistas, a garantia da sustentabilidade na produção, a preservação da biodiversidade, dos serviços do ecossistema, além da produtividade e da melhoria contínua nos processos de produção. O que eu gostaria de reforçar aqui, que eu tenho marcado nas apresentações, é que aqui ela fala, né, que ela é para cana-de-açúcar. Então, ou seja, se eu produzo cana-de-açúcar, a certificação que é mais difundida hoje em dia é a Bonsucro.
é essa que eu vou buscar. É esse o diploma, é esse o selo. É isso, Ana, é interessante você ter dito isso. Então, normalmente existem determinados padrões de certificação sugeridos, direcionados para determinadas culturas, é isso? Justamente. Igual, por exemplo, se eu tenho cana-de-açúcar, eu não certifico a RTRS. A RTRS é só para soja e milho. Se eu Entendi. tenho laranja, eu não vou certificar Bom Sucro. Bom Sucro é para cana-de-açúcar. Já a Global Gap, ela oferece padrões aqui tanto para produção agrícola, pecuária e aquicultura. E ela teve início, na verdade, como um selo Eurogap, né, que foi uma iniciativa do setor varejistas, né, e o objetivo era harmonizar as normas e procedimentos e desenvolver um sistema independente para boas práticas agrícolas. Essa é uma certificação muito solicitada para produtores de fruta, tá? Que a gente está falando para a maior parte citricultores, né? Exato. Essa é uma certificação que eles já estão exigindo. E devido à aceitação, aqui eu estou falando um pouco da história da Global Gap, devido à aceitação do esquema por vários varejistas, né, em todo o mundo, a utilização do nome Global Gap se tornou identificação oficial, tá? Esse gap que tem aí no final, Global Gap, o gap ele é um resumo de Good Agricultural Practice. Então, seriam boas práticas agrícolas. Gastei meu inglês hoje aqui, já falei RTRS, agora falei... Muito bom. Então, ela significa a questão de boas práticas agrícolas. Então, o que significa o selo Global Gap? É uma formalização, né, um padrão para boas práticas agrícolas implementadas. Ela é mais voltada para a saúde, para a segurança do alimento e rastreabilidade. Então, ela vai ter uma série de itens que são voltadas para ver se o produtor garante a rastreabilidade do seu produto, né, que consegue voltar aonde é que foi produzido, qual que foi o talhão, qual que foi a data, que data que foi colhida, quando que houve as aplicações, tudo que envolve a rastreabilidade, como também a questão de segurança alimentar, né, os pontos críticos de controle que tem que ser feito dentro da produção desse alimento. Então, esse é um padrão de certificação que vem sendo muito difundido na questão de frutas, tá? Um outro selo de certificação é o do Rainforest Alliance, e aqui, olha, dentro da mensagem que se quer passar, esse novo selo da certificação da Rainforest Alliance, ele já traz escrito aqui, People e Nature. Eu achei que tinha terminado o inglês, continua a saga, Jaime. Então, sim, ele já traz aqui dentro que esse selo, né, os produtores que adquirem esse selo se preocupam com as pessoas e com a natureza, né, com o meio ambiente. A Rainforest, ela foi fundada em 1986, também uma organização não governamental. O selo significa que o produto certificado foi produzido, né, com métodos dos 3 pilares de sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. Auditores independentes vão fazer essa verificação através de organismos de certificação, tá? E dentro desse selo podem ser certificados chile, que é pimenta, cacau, coco, café, flores de corte, frutas, ervas e especiarias. Então, dentro desse protocolo, ele tem um leque de produtos a serem certificados, igual a Global Gap. A Global Gap também fala produtos agrícolas, agricultura, e aqui também ele vai trazer algumas dessas questões. Diga, Jaime. Aproveito para lembrar aqui aos nossos espectadores, fiquem à vontade para ir mandando, né, suas perguntas, que ao final da apresentação da Ana a gente vai estar respondendo algumas, tá? Inclusive a gente já tem até uma aqui, da Maria Elisa. Se você quiser comentar um pouquinho, Ana, sobre a certificação orgânica. A Maria está comentando com a gente que ela trabalha, né, com essa certificação e queria saber um pouquinho mais. Será que você pode comentar alguma coisa? Se existe diferença da certificação orgânica para esses padrões que você está comentando aqui? A certificação orgânica, ela pode para ir para diferentes tipos de cultivos, mas o que regulamenta ela, a verificação, é uma lei. Tem uma lei no Brasil que regulamenta essa questão do que pode ser considerado como produto orgânico, né, e o que teria que ser as regras a serem seguidas, tá? O certificado orgânico,
ele, basicamente, ele vai demonstrar para o consumidor que aquele produto foi feito sem aplicação de defensivos agrícolas. Existe uma listagem dos produtos que se podem utilizar, que não são considerados defensivos agrícolas, existe um período também que tem que ter para não utilização de uma área que teve aplicação de defensivos agrícolas para poder implementar uma cultura orgânica, e o selo de certificação orgânica é essa garantia, é a garantia que aquele produto foi produzido sem a utilização de defensivos agrícolas, né, que ele é orgânico. E, para a questão de certificação de orgânico, existe uma lei brasileira que trata a respeito do tema. Aqui, nesses outros selos, nenhum é lei, tá? Ele é um padrão criado por uma associação, muitas vezes sem fins lucrativos, que é para divulgar ou difundir os protocolos de certificação, tá? Então, pode falar. Aproveitando que você comentou disso, né, sobre lei, você também, Ana, que além de todo o seu vasto conhecimento em certificação, você também é auditora, né? E com toda a experiência de trabalhando em propriedades rurais, a palavra auditoria assusta muito, né? Produtor rural, até a gente fala, olha, você vai ser auditado. Precisa ter medo de auditor? Não, o que você diria para a gente? Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo de auditor, porque vamos colocar assim, primeiro, a auditoria ou o processo, ele é um processo voluntário. Para chamar o auditor, o organismo de certificação, você se preparou para todas essas outras questões. Dentro da formação de auditor, a gente é instruído a buscar as conformidades e não as não conformidades. Conformidade é o que está certo, não conformidade é aquilo que precisa ser melhorado, tá? Então, o treinamento do auditor é baseado nisso, em buscar as conformidades e não as não conformidades. O que acontece? Muitas vezes, num determinado momento, e eu não posso generalizar que é todos os auditores, eu estou falando por mim, tá? Muitas vezes, em determinado momento, a gente não consegue achar a evidência, o que comprova que a fazenda está atendendo aquele requisito. E a gente começa a perguntar a respeito daquele assunto. Aí o produtor muitas vezes acha que a gente está querendo achar a não conformidade, mas é o contrário, a gente quer achar a conformidade. Aquilo que a gente já evidencia que é conforme, a gente não fica, eu pelo menos não vejo a necessidade de ficar recorrentemente perguntando a respeito de determinada questão. Agora, aquilo que eu não consegui ainda verificar se está conforme, aí eu tenho que perguntar algumas vezes de outras formas, tá? Mas não precisa ter esse medo, não. A auditoria, ela entendam que faz parte de um processo, e o intuito dela é fornecer um olhar diferente que possibilite a você, enquanto produtor, melhorar os seus processos. Porque ali na lida diária, a gente se acostuma. Tem certas coisas que a gente nem percebe que poderia ser melhorado. Então, quando você tem esse olhar externo, tem essa possibilidade de ampliar essa visão. Vou seguir mais um pouco, Jaime, tudo bem? Claro. Ok. Então, a Rainforest Alliance, ela trabalha com diversos produtos, né, também, que podem ser certificados. E uma outra questão que eu acho importante reforçar é porque tem muita gente que ainda acredita que existe o selo da UTZ, que era um selo bem difundido também nesses produtos agrícolas, como cacau, café, algumas frutas, né? Então, em 2018, houve a junção da UTZ com a Rainforest Alliance. Então, elas se consolidaram, né, e formam hoje uma só certificação. Então, aqueles produtores que eram UTZ, eles vão passar por um processo de transição, e os selos que eles vão passar a utilizar a partir de agora é o selo da Rainforest Alliance. Esse videozinho aí mostra essa junção, né, e a formação dessa junção, o que ocasionou nesse novo selo. Por se tratar de uma certificação que ela é mais voltada ela engloba frutos, eu trouxe aqui também um mapa, tirei do site do pessoal, quais que são os principais produtos certificados e quais que são os estados que eles estão, né, quais que são os países. Aqui, se a gente vê os pontinhos em azul, eles são as frutas ou os vegetais, né, frutas ou outros ou vegetais que estão certificados. Então, dá para ver os pontinhos aqui, os pontinhos em azul. Aqui está meio embaralhado, porque está sobrepondo também os em vermelho, que é o café, que é o grande, acaba sendo a maior parte das fazendas certificadas hoje no Rainforest são café. Mas aqui, olha, se a gente tirar e filtrar, dá para ver que aqui, na região aí de São Paulo, tem um cinturão agrícola, né? Tem um cinturão aí da laranja, né?
Então, a Sim, o gente dá cinturão para ver citrícola. cinturão citrícola. Obrigado por me ajudar com o termo, Jaime. Então, aqui dá para ver que acaba que nessa área aqui tem muita certificação de fruta. Eu acredito, eu aqui não estava especificando qual que era o cultivo, mas eu acredito eu que seja muitos desses pontinhos aqui sejam fazendas de laranja que estão certificadas, tá? Prosseguindo um pouco mais, como que funciona o processo de certificação, né? Eu já falei aqui um pouco a respeito que tem diversos selos, aí o produtor já pensou, me interessei um pouco, quero certificar, quero ter esse diploma para mostrar para os outros que a minha fazenda ela é socialmente correta, ambientalmente correta. A primeira coisa que tem que fazer é um diagnóstico inicial. Então, eu tenho que verificar o padrão, que é o que pede os itens, com o que é que a minha fazenda cumpre. Depois que eu verifiquei o que é que o padrão pede, o que a minha fazenda cumpre, eu vou implementar os restantes dos critérios ou requisitos dentro da norma. Os padrões de certificação, eles pedem que, a maior parte deles pede que seja feito antes da primeira certificação uma auditoria interna ou uma inspeção interna, que é para ver o que está cumprindo já ou não. Esse processo, mesmo que ele não seja solicitado pelo protocolo de certificação, ele é muito importante, porque é como se fosse sabe aqueles exercícios antes da prova que o professor passava, tipo assim, para ver se estava atendendo e se tinha aprendido? Então, essa auditoria interna é esse momento. É um momento que pode ter alguma coisa errada que não está sendo verificado não é a prova ainda, mas é um exercício para que se possa fazer a auditoria externa, que é do organismo de certificação. Chegou a auditoria externa, vai ter você vai contratar uma empresa, né, que vai fazer essa certificação e vai ser encaminhado, né, vai ser marcada uma data e vai um auditor aí para fazer a verificação. Não precisa ter receio dessa auditoria, não precisa achar que o auditor vai achar não conformidade, não precisa ficar sem dormir por conta disso não, tá? Isso faz parte do processo, e se caso acontecer, tem muitos nos protocolos de certificação inclusivos, né, que tem a possibilidade de revisão da auditoria. O que seria isso? O tratamento das não conformidades. Então, verificou que não está atendendo determinados itens, eu vou tratar essas não conformidades através de um plano de ação, de ações corretivas imediatas, e a partir do momento que eu demonstro para o organismo de certificação que eu tratei essas não conformidades, eu tenho a emissão de certificado, tá? Existem algumas certificações que colocam itens que a fazenda não pode ter de maneira alguma, que se a fazenda tiver, ela não certifica. Nesse caso, se for alguma situação nesse sentido, não certifica a fazenda e não tem essa revisão da auditoria. Um exemplo que eu dou é a questão de desmatamento. Tem alguns padrões de certificação que falam que a partir de determinado ano, 2014, 2016, não pode ter desmatamento. Eu fui na fazenda e vi que tinha desmatamento, e a regra é clara que não pode ter desmatamento, a fazenda não certifica. Por quê? Porque não tem como fazer um plano de correção a respeito daquele tema, né? A respeito daquele item que está pontuando, e porque a norma, eu vou usar o termo, né? Não sei se era o Galvão, a norma é clara, né? A norma, ela fala que não poderia se certificar dessa questão. Então, esse é o passo a passo da certificação, tá? O processo de certificação, ele funciona dessa forma. Sei que a gente já caminhou um pouco aqui, já tem um tempinho, para poder movimentar um pouco mais. Aqui a gente não consegue, às vezes, fazer alguma enquete, mas eu gostaria que você, do outro lado, que está nos ouvindo, exercitasse aí e respondesse se é mito ou verdade, né? Verificasse dentro dessas frases que a gente está trazendo, se é mito ou é verdade, né? Que o nosso intuito aqui é realmente desmistificar a questão da certificação. Jaime, certificação somente para grandes produtores. Aí vai sobrar para você, já que eles não podem colocar. Aí, se vocês quiserem ajudar o Jaime, fique à vontade, tá? Certificação somente para. Excelente pergunta, Ana. Excelente pergunta. Bem que você disse, eu gostaria muito se os espectadores pudessem interagir ou de fato reforçar a dúvida. Sim, se a certificação é somente para os grandes produtores, que é algo que às vezes eu escuto. Às vezes eu vou atender um pequeno produtor, estou conversando com ele, ele fala assim, não, mas esse negócio de certificação não é para mim, não, isso daí é só para grande produtor. O que você acha? Você acha que é mito ou é verdade? O que está acontecendo aí? Não tenha medo de errar, Jaime. Olha, Ana, a gente ouve muito falar que certificação é de produtor,
de grandes produtores, o pessoal mais capitalizado, né? Eu até gostaria de ter essa dúvida, que você esclarecesse para a gente. Não, eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Ok, Jaime, você acertou, ficou aí rodeando, pensando, né? Realmente é mito, tá? A certificação, ela também pode ser para pequenas propriedades. Existe um mecanismo que a maior parte dos protocolos de certificação traz, que é a certificação em grupo, que ela possibilita que um grupo de produtores se junte para solicitar uma certificação. Essa certificação em grupo, ela foi criada justamente para ajudar a diluir os custos do processo de certificação, porque na hora que eu chamo o organismo de certificação, isso tem um valor, tá? Isso tem um valor, você vai pedir um orçamento de certificação, ele vai te passar o valor. Quando você está em grupo, esse valor vai ser diluído por todos os participantes desse grupo. Eu, enquanto consultora, eu já dei consultoria para uma fazenda de 4 hectares. Ela foi certificada na parte de café, tá? Fui fazer auditorias agora no Sul, eram fazendas todas pequenas, de pequenos produtores também, nessa faixa de 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, produção familiar mesmo, sabe? Que não emprega mão de obra, que acaba tendo uma forma diferente de lidar ali com a questão da produção. Então, a certificação é também para pequenas propriedades, tá? Existe uma forma diferente deles se organizarem para poder certificar muitas vezes, que é buscando a certificação em grupo. Mas também podem se certificar e podem se valer dos benefícios que uma certificação traz. Um outro item que acaba, muitas vezes, gerando dúvida, e é uma afirmação muitas vezes feita, que para que a fazenda ou propriedade consiga se certificar, é necessária a contratação de uma consultoria. Então, ou seja, a fazenda tem que contratar uma consultoria para dizer o que ela tem que fazer e depois ela tem que contratar uma auditoria. A gente também vai ver se isso é mito ou verdade. Eu vou deixar vocês pensando, vou tomar uma água aqui, peraí. Excelente, Ana. Realmente é uma grande dúvida que fica, né? Será que eu preciso contratar uma empresa, né, para que consiga facilitar para mim, né, chegar a esse selo de certificação? Então, Jaime, essa questão também acaba sendo um mito, tá? Não é necessário a contratação de uma consultoria. A consultoria para implementação. É necessário a contratação de um organismo de certificação para verificação se a fazenda está atendendo ou não. Lógico que uma consultoria, você tem uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que já fez isso em outras fazendas, que tem conhecimento sobre, ela vai facilitar todo o processo. Mas não é uma obrigatoriedade, não é um requisito da certificação você ter que contratar uma consultoria. Aquela auditoria interna que eu pontuei lá atrás, que faz parte do processo, ela pode ser feita por um funcionário que foi treinado a respeito do protocolo e que vai fazer essa verificação. Não necessariamente precisa ser de uma consultoria externa. Tá bacana esse mito e verdade, né? Tá ótimo. Inclusive, a partir dele estão surgindo outras perguntas aqui no chat, que depois eu vou estar trazendo para você responder. Tá, ok. Eu vou seguir aqui, então segura quem fez pergunta, quem ficou na dúvida, eu vou seguir aqui com o nosso mito e verdade. Se tiver mais dúvidas, podem pontuar aí dentro da live, dentro do chat, tá? Queria saber de vocês se vocês acham que é mito ou verdade que a certificação reduz passivos ambientais e trabalhistas. Que é uma questão que, às vezes, o pessoal fala, a fazenda certificada, ela tem menos chance de ter uma multa trabalhista, uma autuação pelo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, ou uma autuação pelo IBAMA. Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Olha, eu imagino, se eu tiver uma propriedade, se um fiscal chega na minha fazenda e vê que eu tenho um selo de certificação, eu imagino que ele deve olhar diferente, né, para a minha propriedade. Não Sim. sei, eu gostaria de saber também. É verdade, mas não é só pela questão do olhar, não, tá? É porque o que acontece? A certificação, a maior parte delas, principalmente as socioambientais, elas pedem que se tenha o cumprimento legal dos itens. Então, existem os itens legais que têm que ser atendidos, fora os itens da certificação. Então, a fazenda já se adequa. E é interessante porque eu percebi enquanto consultora, que muitas vezes o proprietário ele não tinha noção que o que ele não estava fazendo podia ser uma
uma violação, poderia ser ele não estaria cumprindo a lei. Por quê? Porque muitas vezes essa informação não chega para o produtor, né? Ela chega através da certificação, porque é a certificação que vai verificar. Quando chega para o produtor, quando ele não é certificado e que ele não sabe dessa questão, chega muitas vezes através de uma autuação, né? O produtor não sabia que precisava fazer, de repente chegou alguém ali para fiscalizar, que é o Ministério do Trabalho e do Meio Ambiente, falou que aquilo não está certo, e autuou, deu uma multa para aquele produtor, né? Então, a certificação, como tem essa verificação e esse olhar, e pede que tenha esse atendimento legal, ela diminui esse risco, porque a fazenda já vai estar sendo verificada por uma outra pessoa se ela está atendendo esses requisitos legais e os critérios da certificação, tá? Opa, eu pulei alguma coisa. É mito ou verdade que atualmente há um aumento de demanda por produtos certificados? Eu espero que seja verdade. A sua esperança, ela está certa. Aqui apareceu, anteriormente que apareceu a animação, né? Eu tinha me antecipado, mas é verdade, tá? E para comprovar isso, eu trouxe algumas matérias para poder falar a respeito dessa questão. Uma das questões é porque mudaram-se a forma do consumidor, do que ele busca. Inicialmente, ele buscava só mesmo o produto por si só, e hoje em dia ele busca um produto que ele tenha por trás dele uma participação, algo que remeta a essas questões, tá? Houve uma mudança no perfil do consumidor. Aqui tem algumas matérias, né, a respeito dessa mudança do perfil do consumidor, e aqui alguns títulos também falando a respeito dessas questões, que a venda da soja certificada cresceu 35% no primeiro semestre de 2020, que após um ano da certificação da 2020, né, que houve a junção da UTIS e da Rainforest, né, que foi nesse último ano, foram 2,66 milhões de toneladas de laranja, 5,1% da produção mundial, foram produzidas em fazendas certificadas da Rainforest Allies. Uma outra matéria daqui é que cresce a demanda por cafés brasileiros certificados, tá? Existem estudos que comprovam que depois dessa pandemia, esse olhar ainda cresceu mais. Aquelas siglinhas ESG aparecem hoje em uma série de matérias, né, que tratam a respeito desses temas. Então, realmente é verdade, e aqui para comprovar que é verdade, eu quis trazer algumas matérias, né, que estão aí nas mídias, na internet, que tratam a respeito do aumento dessa demanda. Aqui, mais uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, e essa é bem interessante, prestem atenção nessa pergunta. O produto certificado recebe um ágio prêmio por ser certificado. Verdade ou mentira? Eu também gostaria que fosse verdade. Tá, eu vou colocar aqui, olha. Ele é verdade e mito ao mesmo tempo. Por quê? Porque depende do tipo de padrão de certificação. Existem protocolos de certificação que eles falam que o produto para ser comercializado com um selo de certificação, quem vai comprar, o primeiro comprador tem que pagar um valor X. Dentro desse valor X, existem alguns produtos, igual aí no caso da Rainforest Allies, que ela determina o mínimo, mas a maior parte, esse valor, esse ágio, é negociado entre comprador e vendedor. Não tem um mínimo estabelecido. Dependendo, existem padrões, existem questões específicas, igual da Rainforest, ela estipulou para o cacau $70 por tonelada métrica, e para frutas, um investimento de sustentabilidade também. Então, ela pontuou, tipo, se você, comprador, quer comprar o meu produto com selo de certificação, você vai ter que pagar um ágio ou um prêmio para o produtor por isso. No café, isso já era muito comum, Jaime, de ser praticado, sabe? Essa questão de receber um ágio ou um prêmio. Só que existem outros produtos também que são certificados com o mesmo tipo de selo, no caso da Rainforest, que não recebiam nada por serem certificados, que não tinham essa diferenciação. A maior parte deles, a maior parte dos selos de certificação, garante sim um ágio ou um prêmio por esse produto certificado, tá? E a maior parte deles, aí eu não vou dizer que é todos, mas a maior parte dele não define a questão de tempo, de qual que é o valor. É negociado entre produtor e vendedor, tá? Excelente. Uma outra dúvida, se as normas ou padrões de certificação são iguais. Isso acaba, às vezes, o produtor certificando em um padrão e falando, os padrões de certificação é tudo igual. Isso acaba sendo um mito, tá? É aquilo que eu mostrei lá atrás. Cada certificação vai ter um foco.
e dependendo do seu foco, ele vai ter alguns critérios ou alguns itens a serem cumpridos, tá? Uma outra questão que às vezes surge como dúvida é se um critério, um determinado item do protocolo de certificação for mais rigoroso que a lei do país, eu devo cumprir o critério e não a lei. Então, essa questão, ela realmente ela é verdade, tá? Então, a norma de certificação, ela fala que tem que cumprir a lei, mas se caso tiver algum critério que for mais rigoroso, é o caso da questão do desmatamento. O desmatamento, a abertura de área é permitida por lei, mas existem alguns programas que não permitem. Quando o programa não permite, eu vou cumprir o que é mais rígido, tá? E ainda sobre essa questão, aí esse ficou fácil com essa última questão, né? Então, uma propriedade que fez uma abertura de área, né, de forma legal, ela não poderá ser certificada? O que você acha, Jaime? Inclusive, essa é uma pergunta dos nossos espectadores. Eu gostaria de saber, viu, Ana, se a legislação me permite abrir uma área, né? Se eu tenho um excedente de vegetação nativa, se eu abrir ali, mesmo que o padrão, as normas do padrão de certificação seja contrário, né? Tenha essa data de corte, eu não vou poder ter a certificação? Como que fica isso? Isso. Nesse sentido, é dessa forma mesmo, tá? Aqui, essa pergunta mesmo que você falou é mais direcionada para esse item. Se o critério do protocolo de certificação for mais rigoroso que a lei, eu tenho que cumprir o critério, e não o que pede a norma. Com relação aqui, falando no geral, falando em todas as certificações, ele vai ser mito e verdade. Por quê? Porque vai depender do que pede o protocolo. Tem protocolos que vão exigir que, depois de um determinado ano, isso não vai ser mais possível. Mas existem certificações ou protocolos que permitem que, se for legal, isso pode ocorrer, tá? Então, ele vai depender de qual certificação que eu estou falando. Então, se você, enquanto produtor, alguém te chegar fazendo essa informação, pergunta para ele qual que é o protocolo que pede isso, né? Para não achar que isso envolve todas as certificações, tá? Uma outra questão que geralmente o pessoal pontua que não certifica porque falando que é porque a adequação para certificação é algo caro. Nessa questão, Jaime, eu já vou logo de cara falar que isso acaba sendo um mito. Por quê? Porque vai depender do que a sua fazenda está atendendo desse protocolo. Lembra que dentro do processo, lá atrás, eu falei que é necessário ter um diagnóstico? Esse diagnóstico que vai falar quais que são as adequações, né? Então, existem fazendas que elas já estão atendendo a maior parte dos requisitos de um protocolo de certificação, né? Porque elas já atendem a legislação e tudo mais. Ok, vi os diferentes tipos de selo, vi que tem algumas coisas que são mitos, mas quais que são as vantagens da propriedade ser certificada? Uma das questões é o destaque que ela vai ter perante as outras propriedades. Todas as outras são propriedades, mas a minha é uma propriedade certificada. Tem um olhar diferente ali, tanto do consumidor, quanto daqueles que me vendem produtos também, elas vão passar a me ver de forma diferente. E existem alguns estudos que tratam a respeito do tema, né, que já comprovam que, numa propriedade certificada, há a redução dos passivos trabalhistas e ambientais, que é aquilo que a gente já até comentou dentro dos mitos e verdades, tem um maior controle das atividades executadas, porque tudo vai ter que ser registrado, né? O que é que foi feito, quando que foi feito, quanto que é que se gastou para fazer de diesel, de defensivos, né? E uma questão que eu acho muito interessante reforçar como sendo uma vantagem é a diversificação do mercado. Por quê? Enquanto produtor certificado, eu vou poder vender o meu produto para aquele que quer o meu produto como certificado e para aquele que não quer meu produto como certificado. Eu tenho esses dois mercados. Então, o meu poder de barganha ele vai aumentar, porque eu vou ter mais público, né, para poder oferecer o meu produto e pontuar a respeito do valor dessa venda, tá? Uma outra questão que eu gostaria de reforçar com vocês é que os estudos, né, e aí eu peguei essa informação de uma tese de um doutorado, existem diversas teses a respeito das vantagens de certificação, é que há o aumento de produtividade. As fazendas certificadas, por empregarem um controle das atividades executadas, o ganho que elas têm, que a gente fala financeiro, não é tanto pela questão do ágio que às vezes ela recebe, é porque por ter esse controle, por ser mais efetiva, ela produz mais, e produzindo mais, consequentemente, ela vai ter um retorno a respeito dessas, um retorno, né, financeiro maior.
E uma outra questão é o reconhecimento da sociedade como um todo, né? Então, quando a gente fala que uma fazenda é certificada ou que alguém tem um certificado, a gente já sabe por todo o processo, né, que a propriedade teve que passar, todas as questões que foram necessárias para ela conseguir a certificação, e acaba tendo um reconhecimento de que aquela fazenda, de que aquele local é um local diferenciado. Bom, esse tema, Jaime, se deixar, eu vou falar a noite inteira a respeito dele. Eu sei que aqui Sim, todo mundo sim. acaba tendo alguns outros compromissos que não me permite também continuar falando a respeito dessa questão. Então, eu quis trazer brevemente os principais pontos e queria abrir agora para questões de se tem alguma dúvida ou algum recado, algo que chegou aí para você, abrir para ter esse retorno aí de vocês, esse retorno seu. Ótimo, ótimo. Se quiser, pode fechar, Ana, a sua apresentação, que aí os telespectadores vão poder nos ver. É muito bom o roteiro que você fez, principalmente pelo fato do pessoal estar interagindo, porque despertou provocação, né? Despertou interesse nas pessoas sobre esse assunto, e, de fato, a gente recebeu algumas perguntas que eu gostaria de transmitir para você. Por exemplo, a Vanessa perguntou em relação à utilização dos selos após o certificado. Quando e como eles podem ser usados? Uma fazenda certificou, recebeu o certificado, como que ela vai usar aquele selo? Ela vai, os selos, os padrões de certificação têm uma política, um documento que vai falar de como que deve ser utilizado esse selo. Por quê? Porque quando a gente fala do selo, ele tem uma identidade visual, então ele tem que ser igual para todo mundo. Eu não posso querer colocar um selo de uma cor, o outro de outra, para expressar. Existe uma identidade visual que é criada através de uma divulgação que seja igual para aquele selo. Então, tem esse documento que é uma política, né, que você vai ler, vai ver qual que é a forma que pode ser esse selo. Lá vai estar descrito qual que é o e-mail, qual o local que você tem que enviar a arte. Então, você envia a arte, né, junto com o número do seu certificado para esse determinado endereço, e eles vão aprovar ou não, tá? Então, a aprovação, ela se dá, não porque a fazenda, não só vai ver se a fazenda é certificada ou não, mas muito para ver se a identidade visual está sendo preservada, se o selo está sendo usado com as formas corretas que se pede a utilização desse selo, de cor, de tamanho, de algumas características que envolvem identidade visual. Certo. Ana, o Samuel, ele perguntou se para certificação em grupo, se tem um limite máximo, né, do tamanho das áreas dos produtores. Então, desconheço, viu, Samuel? Assim, a gente está falando de vários tipos de certificação. Longe de mim achar que eu conheço tudo de todas as certificações, eu conheço de algumas. As que eu trabalho, a RTRS, Rainforest Alliance, elas não trazem isso. A RTRS, que é a de soja, ela fala que os produtores têm que estar no mesmo bioma. E a Rainforest Alliance fala que tem que estar no mesmo país. Mas não fala de tamanho. Certo. Ana, só para trazer aqui, né, para essa nossa questão de perguntas e respostas, a gente até comentou brevemente sobre esse tema. O Fabrício de Freitas, ele vem com a seguinte questão. Do ponto de vista dos ativos ambientais, onde o produtor rural atende os requisitos legais de conversão de área, tem excedente de vegetação nativa, por exemplo, como as certificações interpretam a abertura legal do excedente de vegetação nativa para a produção? Aquilo que a gente comentou um pouquinho sobre as datas de corte, né? Justamente. O produtor, ele tem vegetação, o Código Florestal permite ele abrir, e aí, como que fica? Então, mas lembrando, a certificação é um processo voluntário, né? Então, a fazenda, ela não é obrigada a cumprir, mas se ela resolver aderir ao processo, ela não vai poder fazer essa abertura, porque dentro do padrão pede que não tenha, tá? Aí vai variar o ano que que a gente fala que é o ano da data de corte, ela vai variar de acordo com o padrão, com os padrões de certificação. A Rainforest Alliance é 2014, a RTRS é 2016. Tem 2009, mas permite ainda sob algumas circunstâncias, né, em específico, mas a partir de 2016 acaba não podendo. E existem outros, moratória da soja, que é 2008, protocolo verde dos grãos também, que é 2008, então que acaba não permitindo. Hoje em dia, eu percebo que existe uma preocupação muito grande com essa questão de desmatamento, abertura de área, principalmente que legal, também pensando na questão de mudanças climáticas, tá? Então, acho que tem toda essa questão aí. Ana, a gente já está chegando no finalzinho, né, da nossa live.
Gostaria de reforçar para todo mundo que está nos assistindo que amanhã a gente vai disponibilizar um podcast, né, com a sua participação, respondendo uma das questões, né, mais comum que envolvem certificações. Em breve, no nosso canal, a gente também vai estar disponibilizando essa live reduzida, além de que ela também vai estar disponível completa para quem quiser assistir, compartilhar e divulgar. E aproveito para lembrar e convidar vocês que estão assistindo, produtores rurais, a fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo. E lembrando, lá a gente compartilha diversos materiais, cartilhas, os podcasts, tudo que a gente cria exclusivamente para vocês. Ana, muitíssimo obrigada. Como você disse, é um assunto tão gostoso, tão falado dos últimos dias. Você vê o tanto de perguntas, né, que tem aqui. Tenho certeza que foram poucas perguntas, porque você esclareceu muita coisa, você abordou muito assunto, né? Foi muito esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua contribuição. Tá? Pode fazer um fechamento. Ok. Ô, Jaime, só queria deixar aqui também o meu agradecimento. Lógico, o tema não esgotou e eu fico à disposição se vocês quiserem depois fazer alguma outra live a respeito de uma certificação específica. A gente fala 1 hora só a respeito de um determinado protocolo, eu fico aqui à vontade. E eu deixo aqui para o pessoal, compartilhei novamente a tela, a questão dos meus links, né? Vocês podem me seguir através do LinkedIn, lá eu costumo postar algumas questões que falam a respeito de certificação, a respeito de selos também. Deixo aqui o meu e-mail, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser direcionar essa dúvida diretamente para mim, tá aí o meu contato, tem o meu Skype também. E eu coloquei aqui que eu falo para vocês de Goiânia, GO, só para elucidar. Agradeço muito o convite, agradeço muito a poder compartilhar com pessoas que têm interesse em certificação um pouco do meu conhecimento, tá? E desejo muito boa sorte para todos aqueles que desejam se certificar e estão buscando uma certificação. Obrigada. Então, tá bom, Ana, um grande abraço, boa noite a todos, tenham um bom descanso, um ótimo final de dia para todos, um grande abraço, até mais, Ana. Tchau, gente, obrigada. Tchau.